Aleluia, glória a Deus, graça e paz. É um prazer estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor com vocês, né, nesse episódio do Rema 365. Que grande privilégio, que grande honra. O que nos compete nesse dia é falarmos um pouco sobre o livro de Gálatas, né, essa epístola de Paulo aos Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 3. É interessante observarmos e conhecermos acerca desse pedaço, né, dessa parte das Escrituras, é observar como Paulo deixa claro e é bem enfático em apresentar para todos nós como igreja que não existe outro evangelho. Que não existe um evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O que existe é o evangelho de Cristo. Né? E Paulo é enfático em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele deixa bem claro, né, que se alguém pregue outro evangelho, além desse, que se um anjo aparecer e vier pregar um evangelho além do que eu tenho pregado, que seja anátema, que seja maldito. Para você ver a importância e a seriedade com que Paulo levava e anunciava o evangelho de Cristo Jesus. Esse evangelho, meu irmão, é o que nos justificou. Esse pedaço, essa parte do livro de Gálatas, deixa claro que a nossa justificação ela veio pela fé. Não veio por aquilo que fazemos, não veio por obra da lei, não veio por práticas carnais, mas a nossa justificação, ela veio por nós crermos em Cristo Jesus. O acreditarmos em Cristo Jesus nos justificou. No início do capítulo 2, Paulo começa a dizer que depois de 14 anos ele volta e sobe a Jerusalém com Barnabé e com Tito e começa a apresentar aos maiorais da igreja, né, aos apóstolos do Cordeiro, começa a apresentar para eles o evangelho que ele vinha pregando, que ele vinha anunciando, mostrando para eles que a nossa fé, né, e a nossa justificação, na verdade, ela veio pela fé em Cristo Jesus. E no capítulo 2, a partir do verso 16, Paulo fala assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Meu irmão, nós não fomos justificados por obras, nós fomos justificados pela fé em Jesus. É maravilhoso saber disso, é maravilhoso viver assim, porque o que nos coloca numa posição de filho de Deus é acreditar que Deus enviou o seu Filho, que ele morreu por nós, que ao terceiro dia ressuscitou e que nos redimiu, né, da enfermidade, da miséria e da morte. A Bíblia trata isso mostrando como aconteceu com Abraão e que nós hoje somos filhos de Abraão. Assim como Abraão foi justificado crendo, nós também somos justificados crendo. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Versículo 11 diz: agora eu vivo pela fé. E esse é o estilo de vida cristão. Desculpa, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Que justo é esse, irmão? Aquele que foi justificado porque acreditou, né, em Cristo Jesus, na obra da redenção. E hoje a fé para nós não é uma ferramenta que alcança coisas. A fé para nós é um estilo de vida cristão, um estilo de vida dos justos. É o estilo de vida daqueles que foram justificados. E você foi justificado em Cristo Jesus, né? Você foi redimido em Cristo Jesus. Paulo deixa claro que o Senhor nos resgatou de uma maldição. E essa maldição se chamava maldição da lei. Redimidos de quê, pastor? Nós fomos redimidos da enfermidade, redimidos da miséria, redimidos da morte. Como nós desfrutamos dessa redenção? Pela fé. Porque nós cremos. Em qual evangelho? Nós cremos no evangelho de Cristo. É Ele que nos redimiu, foi Ele quem nos justificou, foi Ele quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E para encerrar, o versículo 26 de Gálatas capítulo 3 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então o fato de você ser filho de Deus é exatamente porque você crê em Cristo Jesus. Então o que eu quero deixar aqui firmado no teu coração é: creia, acredite, fé no Filho de Deus. Acredite que você é justificado, acredite que você foi redimido, acredite que você é sarado, acredite que você é próspero, acredite na obra redentora de Cristo Jesus por nossas vidas, pois nós fomos justificados em Cristo.
Amém? Amo vocês, foi um prazer compartilhar, né, esse pedacinho com vocês da palavra e é uma honra estar aqui. Shalom.